uma das propriedades que determina a eficácia de um herbicida é a afinidade que ele tem pela enzima inibida. Essa afinidade, por sua vez, é conferida pelas interações que ocorrem entre as moléculas envolvidas. A enzima acetilcoenzima A-carboxilase, ou ACCase, é fundamental para a produção de lipídios nas plantas, e quando um inibidor competitivo dessa enzima é utilizado, mutações pontuais no gene que codifica a ACCase podem alterar um aminoácido em uma dessas posições específicas, além de a afinidade original entre o inibidor e a enzima ser comprometida, resultando em uma menor eficácia. Na situação descrita, um possível efeito que a mutação pode ocasionar é... Bom, gente, essa mutação pontual no gene que codifica, né, essa enzima ACCase pode então alterar o quê? A sequência de aminoácidos, né, dessa proteína, dessa enzima. Ou seja, ele altera a estrutura primária da proteína, o que pode então resultar em mudanças na conformação tridimensional, ou seja, lá nas estruturas secundárias e terciárias, especialmente no sítio ativo, onde ocorre essa interação com o inibidor, que aí seria o herbicida. Então, só para a gente lembrar, né, as enzimas, elas são proteínas que são formadas, então, por uma sequência de aminoácidos, e essa sequência de aminoácidos, elas são determinadas por códons, que são aquelas trincas de nucleotídeos, né, que vai definir cada um desses aminoácidos. Então, se você tem uma mutação pontual, você tem uma alteração, então, em um desses códons que pode gerar uma alteração na sequência de aminoácidos, que é a estrutura primária, só que isso pode levar, então, a uma alteração da conformação. Então, uma proteína que era para ser assim, ela passa a ser assim. E isso dificulta a interação, então, entre o inibidor. Se a gente for lembrar, tem um desenhozinho clássico, né, que as proteínas elas funcionam como chave e fechadura. Então, é como se ela precisasse dessa estruturazinha aqui, ó, que a gente está representando como um sítio ativo. Então, se você muda da estrutura dessa para essa, esse sítio ativo, ele pode, então, ser comprometido. Essa alteração estrutural vai comprometer as interações específicas entre esse inibidor e esse sítio ativo. E aí faz o quê? Você reduz a afinidade e a eficácia, então, desse herbicida, de forma como se a planta conseguisse driblar, né, a ação a ação desse herbicida ali por conta dessa mutação que ela teve ali. Então, a alteração na estrutura primária leva a uma alteração nas estruturas lá para frente, né, ou terciária, quaternária, que vão, então, prejudicar essa ligação. Então, um possível efeito dessa mutação poderia ser a ligação do inibidor a sítios secundários da enzima? Bom, pessoal, essa não pode ser a nossa resposta, porque a ligação a sítios secundários, ou também conhecido como alostéricos, né? Isso é outro nome para esse tipo de sítio. Isso implica numa interação fora do sítio ativo. Então, se eu estou fora do sítio ativo, não tem problema você ter mudado ele ali por essa mutação, né? Então, não ocorre, não está acontecendo isso na situação apresentada. O que o herbicida está atuando ali como um inibidor competitivo, então ele está competindo com o substrato natural pelo sítio ativo. Então, não seria o caso aqui dos sítios secundários, porque isso não seria alterado por essa mutação, ok? Letra B, a alteração da conformação tridimensional da enzima. Essa é a nossa resposta. Então vamos relembrar. A alteração, uma mutação leva a uma alteração da estrutura primária, ou seja, da ordem dos aminoácidos, que pode alterar então a forma, a conformação da proteína, alterando seu sítio ativo. Então, se você tem uma mutação, pode levar então a essa alteração da conformação tridimensional da enzima, ok? Letra C. Desnaturação da cadeia primária que forma a enzima? Bom, pessoal, essa está errada porque a desnaturação, ou seja, né, a perda da estrutura aqui da proteína, ela vai afetar a estrutura secundária, terciária ou quaternária, que tem a ver, então, com a forma da enzima, né? Não sua estrutura primária, que seria a sequência de aminoácidos. Então, essa desnaturação não vai alterar a cadeia primária, tá? Letra D, aumento da capacidade do substrato de ligar-se à enzima?
Essa tá errada, gente, porque caso a mutação cause essa mudança, né, na conformação tridimensional da enzima, isso pode afetar a afinidade tanto pelo substrato quanto pelo inibidor. Então, a gente altera a interação no sítio ativo, podendo reduzir a capacidade do substrato de ligar-se à enzima e não aumentar, ok? Letra E, a formação de um complexo irreversível entre enzima e inibidor. Essa tá errada, pessoal, porque esses inibidores competitivos, eles formam complexos reversíveis e não irreversíveis. Então, ele permite, né, que a ligação com o inibidor seja deslocada, substituída ali pelo substrato. Eles ficam o tempo todo em competição, por isso que chama, então, inibidor competitivo, beleza? Nossa resposta, letra B.